Sérgio, que logo vai falar em nome do Movimento pela Cidadania, e os dois Zé do Pedro e o Zé Baixinho, que estão aqui, né, representando o Movimento Sem Terra. E aí eu queria, Marcelo, iniciar a minha fala dizendo que é importante a gente sempre estar lembrando a quem é girauense que o município de Jirau é o segundo município com maior número de assentamentos em Alagoas. Não é isso, Zé? E a gente só pede para Maragogi. Então quem está aqui na cidade, que ouve a rádio, e até alguns povoados, não tem às vezes a compreensão do que significa isso. Então nós temos aqui a luta pela terra, a luta pela igualdade social, a luta pela oportunidade do homem do campo e da mulher do campo produzir, e o MST está muito presente aqui em Jirau do Ponciano, o que nos deixa muito felizes. Então nós, enquanto comitê, nos organizamos, como disse o Sandro, que antecedeu aqui a nossa fala, para organizar uma virada cultural. Mas por que virada cultural? Porque da tarde para a noite, nós vamos virar a tarde para a noite, com muita música, com muita festa, com poesia, vai ter reggae, vai ter hip hop, vai ter uma banda para você jovem que está nos ouvindo, de forró, pé de serra, Marcelo, olha que coisa bacana. Vai ter a apresentação de teatro, vai ter a apresentação de capoeira, maculelê, ou seja, vai ser uma tarde e uma noite em que nós vamos fazer de fato uma virada cultural, que é também uma ação política, claro, é uma tarde e uma noite de protesto contra o golpe e pela democracia. Nós estamos nesse momento atravessando uma página da história que todo mundo vai ter que estudar daqui a 5, 6 anos nas escolas, em que nós estamos tendo uma presidenta com 54 milhões de votos sendo golpeada por deputados e senadores lá no Congresso Nacional. E não é só ela, sério. É bom a gente lembrar que o atual presidente golpista já assumiu dizendo que vai ter que cortar gastos públicos. Eu até fiquei naquela expectativa, sabe, Marcelo? Eu disse, eita, vai ter gasto que vai ser cortado. Então vamos tirar dinheiro dos banqueiros, vão economizar dinheiro para investir na coisa pública. E para minha tristeza, Zé Baixinho, o Michel Temer, o golpista, já anunciou que vai mandar cortar dinheiro da educação e da saúde do povo trabalhador, repare. A educação e a saúde desse país já não está bem, e ainda vai cortar dinheiro da saúde e da educação? Então, nós já estamos vendo que esse golpe não é um golpe só contra a presidenta Dilma, é um golpe contra o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa, o dono de casa, o trabalhador rural, porque veja bem, Zé do Pedro já está se falando lá no Congresso, que é uma proposta do Michel Temer, de se fazer a ampliação da idade mínima para a aposentadoria. E tem gente dizendo, inclusive, que essa história do agricultor, como acontece hoje, chegar com a mão cheia de calo lá no INSS, mostrar que é trabalhador, vai lá um assistente social, vê que o cabra mora lá, trabalha 25 anos na terra, cavando canteiro, e ter direito à aposentadoria como é hoje, eles já estão querendo cortar. Então a gente percebe que esse golpe é um golpe contra a Previdência, é um golpe contra o trabalhador, é um golpe contra a juventude, contra o estudante, contra quem precisa da saúde pública, que já não está boa e vai ficar ainda pior. Então por isso tudo, Marcelo, é que nós, e você ouvinte, que está em casa nos ouvindo, ou nos escutando no seu carro, a gente precisa dizer a vocês que o MST, o Sindicato dos Servidores Públicos do Detran, o Movimento pela Cidadania, a Juventude e Revolução, a UJS, várias entidades civis e pessoas, nós estamos organizados para que no dia 21, na Praça Eloy Cabral, aqui no centro de Jirau, a partir das 3 horas da tarde, a gente possa fazer a virada cultural pela democracia e contra o golpe. Então a gente deixa essa mensagem, Marcelo, e pede a você que está nos escutando, que passe para o amigo, que passe para o vizinho, para o sobrinho, para o primo, para o filho, para que a gente possa se reunir aqui em Jirau e dar um grito em favor da democracia, um grito para que a gente entenda que os direitos sociais, que os direitos dos trabalhadores estão mais do que nunca ameaçados. E para finalizar, eu quero só explicar para você que ainda diz assim, mas isso não é um golpe. Isso não é um golpe porque houve um impeachment. Vai parar por aí. Cidadão, cidadã, ouvinte da rádio, é um golpe sim. Para vocês entenderem o que a gente está falando,
está se colocando a possibilidade agora de se prender, Marco Célio, pasme você, o presidente Lula. Estão querendo desmoralizar o presidente Lula para ele não voltar a ser candidato, porque se ele voltar a ser candidato, ele vai ganhar. Principalmente com o voto do povo nordestino, o povo do interior desse país. E aí o que acontece? Se eles não conseguirem prender o Lula e desmoralizar o Lula, o plano B já existe, Marco Célio. Você, ouvinte que está nos escutando, repare bem o que eu estou falando. O Michel Temer, os deputados e senadores já têm um plano B para acabar com a democracia desse país. O plano A qual é? Impedir que o Lula seja candidato a presidente. Prender o Lula, desmoralizar o Lula. Se não conseguir, Zé do Pedro, sabe qual é a proposta desses cabras? Aprovar o parlamentarismo. O que é isso? O povo vai deixar de eleger o presidente da República para passar os deputados a se organizarem para eleger eles os cabras que vai presidir o Brasil. Repare, imagine você, a gente ter o Eduardo Cunha presidente do Brasil eleito por esses caras. Então isso é golpe sim, e ou a gente para reclamar agora, ou as coisas vão ficar ainda piores. Então eu quero deixar esse recado, mandar um forte abraço a todos que nos escutam, aos servidores do Detran, e dizer que nós todos, servidores e servidoras do Detran, estamos juntos com o MST, com o Movimento pela Cidadania, com a UJS, a Juventude e a Revolução, na luta para a construção dessa virada cultural, pela democracia e contra o golpe. Um grande abraço e obrigado mais uma vez, Marco Célio, pelo espaço da Rádio 94,9. Quero repetir, rádio comunitária tem que cumprir um papel social como essa, que é abrir as portas para os movimentos sociais, para a gente ocupar esse espaço e falar com o povo. Porque, infelizmente, a gente tem a impressão de que tem determinados espaços aqui em geral que não se abrem as portas como se fosse empresa privada. E a gente quer lembrar que só tem 2 rádios aqui em Giraldo Ponciano. E as 2 são comunitárias, as 2 têm a obrigação de abrir as portas para os movimentos sociais. Muito obrigado, Marco Célio. E quero mandar um forte abraço para a organização e para a direção dessa rádio que é democrática, que é popular, que é comunitária e que cumpre seu papel. Aos ouvintes, um forte abraço e até a virada cultural pela democracia e contra o golpe. Muito obrigado, Marco Célio.